Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estejam assistindo a aula, né? E hoje a gente vai dar continuidade à programação, da disciplina de filosofia, tá? E a gente vai avançar então no conteúdo, né? Aula passada a gente falou sobre filosofia moderna, né? Na era do Renascimento ainda, né? E no começo do Iluminismo, tá? Ali com Descartes, depois Locke, Hume, né? Tá. Agora a gente vai mudar um pouco esse foco propriamente filosófico, tá? Claro que a filosofia vai aparecer na aula de hoje, mas a gente vai falar de iluminismo, tá? E revoluções burguesas. Essa é a ideia. A gente vai falar de iluminismo. Primeiramente, o iluminismo é uma corrente filosófica, política, de pensamento, mas também real, concreta, né? Que teve seu ápice no século XVIII, tá? No momento das revoluções burguesas, no momento em que a Europa se industrializou, se modernizou e o seu a sua força dominante, né? O ponto de força dominante, o centro de força dominante, era propriamente a burguesia industrial, tá? Então, é um momento de revoluções burguesas que ocorrem na era do iluminismo, tá? O iluminismo tem sua origem histórica no renascentismo, no humanismo, tá? Quer dizer, não existiria iluminismo tal qual nós o conhecemos, né, do século XVIII, tal, e que se arrasta até o século XIX. Não existiria esse iluminismo se não houvesse antes o renascentismo, o humanismo, tá? Então, a gente está falando de processos históricos, né? De continuidades, descontinuidades, mas sempre de uma evolução histórica, né? De uma progressão histórica. E é muito importante que vocês entendam esses efeitos, esses impactos, esses processos, tá? Então, a gente estava falando de filosofia moderna da era do renascentismo, ou do renascimento, né? E agora a gente vai falar de iluminismo, tá? E alguns marcos históricos, eventos históricos importantíssimos para a gente entender o iluminismo, tá? Primeiro é a Revolução Industrial, que a gente vai falar na aula de hoje, e na aula da semana que vem a gente vai falar sobre Revolução Francesa. A Revolução Industrial é um processo burguês, vamos dizer assim, na era do iluminismo, que impactou a economia, obviamente, né? Pensem em indústrias, industrial, impacta a economia, a Revolução Industrial, e a Revolução Francesa impacta, sobretudo, a política, né? São dois marcos históricos fundamentais, sim, né? Existem outras revoluções burguesas importantes, como, por exemplo, a Revolução Americana dos Estados Unidos, né? Chamada Revolução Americana, que é de independência, em 1776. Também é importante para a política e para o desenvolvimento econômico do país, claro. Mas, em nível de ensino médio, esses dois acontecimentos históricos marcam o iluminismo, tá? Marca o que são Revolução Francesa e Revolução Industrial. Hoje a gente vai falar de Revolução Industrial na Inglaterra. Marcam o iluminismo e marcam também o período de revoluções burguesas e de modernidade. Século XIV, XV até o século XVIII, a gente fala de período moderno. A partir do século XVIII, a gente fala de modernidade, tá bom? E os princípios do iluminismo, que estão presentes na Revolução Francesa, de forma mais evidente, também estão presentes na Revolução Industrial, tá? Princípios como liberdade, humanismo, né? Quer dizer, capacidade da ação humana, né? Potencialidade humana mesmo, racionalidade, muito importante.
são princípios do período moderno, do Renascimento, e que se fortificam, se consolidam na modernidade, na era do iluminismo, tá? E são princípios, em termos de pensamento, de filosofia, importantes para a formação da Revolução Industrial, que é o nosso objeto de estudo hoje. Bom, então, eu vou passar os slides, mas com a Revolução Industrial, no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, é um processo, vai até a metade do século XIX, mais ou menos, quer dizer, um século aí, metade do século XVIII até metade do século XIX, com a Revolução Industrial, a gente chega ao período de capitalismo moderno ou de modernidade, tá? Pensem sempre nos períodos históricos e tal. É importante vocês conhecerem bem os períodos históricos, gente. Bom, a gente vai entender primeiro o contexto histórico da Revolução Industrial, para depois a gente compreender as origens históricas da Revolução Industrial, do capitalismo industrial, tá? A gente vai falar um pouco sobre os princípios e as transformações sociais da Revolução Industrial. Depois a gente vai falar dos efeitos, né, negativos da Revolução Industrial. E na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre o pensamento econômico, filosófico de um iluminista, né, que buscou compreender a Revolução Industrial e os impactos da Revolução Industrial, que é Adam Smith, considerado o pai do liberalismo econômico. Então, esse é o nosso trajeto na aula de hoje, né? A gente vai compreender a Revolução Industrial e vai compreender o pensamento de um iluminista britânico, tá? Que viveu na era da Revolução Industrial. Bom, sem mais delongas, o contexto histórico é um contexto ali de desenvolvimento, né? De desenvolvimento cada vez maior, cada vez mais amplificado do mercantilismo e do capitalismo comercial, que começa a se desenvolver a partir do século XIV, XV, com o colonialismo, quando os países da Europa, né, alguns já eram países, outros vão se tornar países no decorrer da história, né, quando esses povos europeus começa com Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, né, principalmente, quando esses países se expandem, né, e começam a chegar a diferentes continentes, né? Esse é o período chamado de colonialismo, tá? Chegam a diferentes continentes, né, e começam a fortalecer o mercado internacional, né, e a criar colônias, né, sistemas de metrópole e de colônias que vocês conhecem e aprendem em história, principalmente, né? E esse período de capitalismo comercial, de mercantilismo, né, de troca de produtos, de apropriações, de roubos, saques de produtos, né, é um período importantíssimo para um fenômeno que é fundamental para o surgimento da Revolução Industrial, que é a acumulação de capital. Então, acumula-se capital, tá? Que vai ser importante como forma de investimento nas tecnologias, na racionalização do trabalho, das máquinas, tá? Essa acumulação de capital vai ser importante nesse período, para que a burguesia, que era comercial e mercantilista, né, se modernizasse e se tornasse uma burguesia industrial. Mas vamos com calma. Então, na era do colonialismo, é um período importante de acumulação de mercadorias, de produtos, né, que se expande, que se intensifica, que vai se modernizando a partir do trabalho escravo também, né? O trabalho escravo é uma agência importante aí para o desenvolvimento do capitalismo, né? Então a gente tá falando de uma passagem do capitalismo comercial
mercantilista, né, que ainda existia muito na Europa, por exemplo, o modo de produção feudal, antigo, né, para o capitalismo industrial moderno, que vai ser produto, resultado da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Lembrando que a segunda Revolução Industrial é só no século XIX e XX, tá? É mais recente. Então, a gente vai falar dele, da segunda Revolução Industrial, na segunda parte da disciplina, tá? Só mais para frente, quando a gente estiver em Sociologia. Então, a aula de hoje, ela trabalha com mecanismos, com estudos históricos, né? Não mecanismos, com estudos da história. É normal que isso aconteça, que é impossível falar de Revolução Industrial sem falar de história. Então, a burguesia comercial e a burguesia comercial, mercantilista, né? Que eu quero dizer por burguesia? Os empresários, tá? Aqueles que detêm os meios de produção, né? E que antes do capitalismo industrial eram os donos de terra, tá? Eram os donos de propriedade privada, aquelas pessoas que formavam, que controlavam, né? As pessoas que controlavam ali os sistemas de comércio, tá? Internacional na era do mercantilismo, do capitalismo comercial, do colonialismo, tá? Eram os empresários desse grande comércio internacional que envolvia metrópole, colônia, tá? Eram esses empresários. E mediante a acumulação de capital, né, a expansão do desenvolvimento, né, e acumulação de mercadorias, produtos, né, mas principalmente capital, que vai ser importante para o investimento, né, essa burguesia comercial mercantilista, ela pode se modernizar, né, e vai nascer uma burguesia industrial. Então, os donos de terra, né, donos das empresas, eles vão poder investir seu dinheiro, né, para construir indústrias, fábricas, né, que eles mesmos vão tocar. Então, é importante haver capital e investimento para que essa fábrica, essa indústria, né, se concretize com as máquinas, né, com o investimento que é necessário. Então, a acumulação de capital nesse período de mercantilismo, de capitalismo comercial, é muito importante, tá? É muito importante pensar na acumulação de capital, beleza? E na passagem da burguesia comercial mercantilista para a burguesia industrial, né? Então, os donos da propriedade privada antiga, né, donos de terra, empresários, né, nesse comércio internacional, eles vão agora para um caminho muito mais rentável, muito mais lucrativo e moderno, né, que é o caminho da burguesia industrial, né? Eles vão ser donos, então, das indústrias, das fábricas, é disso que se trata. Então, aqui começa esse desenvolvimento, né, técnico, científico, né, da Revolução Industrial e que vai abrir caminho para a modernidade, né? Mas quais as origens históricas do capitalismo industrial ou da Revolução Industrial, né? O capitalismo industrial só foi possível por conta da primeira Revolução Industrial. Quais são as origens históricas do capitalismo industrial? O Renascimento, tá? Quando a gente fala de origem histórica, a gente está falando de qual é a raiz, né, histórica, que deu origem a esses processos, né? Então, a gente pode identificar pelo menos três, tá? Origens históricas. Aquela origem que eu te falei, que eu falei para vocês no começo da aula, que é o Renascimento, né? Que é o começo do período moderno, né? E os ideais, a manifestação artística, cultural, científica, característica do Renascimento, né? Que vai ter seu ponto final no Iluminismo. Então, de que forma isso é uma origem histórica? Porque ali já estava se fertilizando e se consolidando um espírito científico, né? Uma linguagem racional que vai ser completamente necessária para o desenvolvimento do capitalismo, para a Revolução Industrial, para o capitalismo industrial de um modo geral, tá? Então,
É importante pensar nisso. E o que né, e os desdobramentos do Renascimento, né, como a importância da criatividade humana, né, o homem poder transformar a natureza, transformar o mundo, né, a partir do quê? Da sua racionalidade, da sua força produtiva, do trabalho, né? E são conceitos importantes para a gente entender as origens históricas da Revolução Industrial. Tá? Segundo ponto, o espírito do burguês, né? Quer dizer, o que eu quero dizer por espírito aqui? Eu não estou falando de nada religioso, não. Não é isso. O espírito na sociologia não tem esse sentido. Espírito tem sentido de não metafísico, mas o sentido de atitudes, comportamentos, ímpetos, tá? Mentalidade. Esse é o sentido de espírito, que tem a ver com cultura, né? E com psicologia humana mesmo, né? Aqui eu estou pegando categorias de Werner Zombart, que é um grande sociólogo alemão da passagem do século XIX ao XX, mas enfim. É nesse sentido de mentalidade. Qual mentalidade é importante para o desenvolvimento do capitalismo e que chega, né, ao capitalismo industrial? É a mentalidade do burguês, tá? O espírito do burguês. Agir de forma metódica, calculista, fria e racional. Esse espírito calculista, frio, metódico, racional é importante para a construção de um capitalismo moderno, industrial, tá? Mentalidade do empresário também é muito importante, né? E que aqui leva em consideração, perdão, aqui a gente está levando em consideração aquele período do colonialismo, principalmente, né? Quer dizer, atravessar mares, né? Em busca de riquezas, em busca de produtos, né? Movido por uma cobiça e um desejo de enriquecimento, né? Quer dizer, esse espírito aventureiro mesmo do empresário, né? Que assume os riscos e que atravessa os mares, né? Movido pela cobiça e desejo de enriquecimento. Aí, como eu coloco, a qualquer custo, né? Saqueando, roubando, conquistando, né? Então, tudo isso aconteceu e foram processos importantes, né, para o desenvolvimento do capitalismo industrial, né? Bom, então, a gente vai falar agora de aspectos gerais da primeira Revolução Industrial, né? Eu coloquei a data aqui da Revolução. Ela se inicia na Inglaterra, né? Por que na Inglaterra? Porque foi justamente a Inglaterra que era chamada de Rainha dos Mares, né? Na época do colonialismo, a Inglaterra se expandiu bastante e dominou várias colônias, né? Então foi possível na Inglaterra aquela acumulação de capital, né? Aquela acumulação de capital para investir nas indústrias, nas fábricas, né? E através de saques, né? De conquistas coloniais e de fortalecimento desse mercado internacional, né? Troca de produtos, mercadorias e tudo mais. Foi aquilo que eu venho falando, né? Aconteceu na Inglaterra, que é esse desenvolvimento do capitalismo comercial mercantilista, né? Foi muito forte na Inglaterra, era considerada a rainha dos mares, né? E se desenvolveu nesse período e acumulou capital, acumulou riqueza, que vai ser importante para o investimento nas indústrias e nas fábricas. É isso, a ideia. Então, transformação e desenvolvimento do modo de produção definido através das forças produtivas e das relações sociais de produção. Forças produtivas são aquelas forças capazes de produzir, né? Trabalho, né? Força humana, energia humana, né? Que vai se intensificar e que vai gerar novas formas de associação, vamos dizer assim, das forças produtivas, né? Que na era do capitalismo industrial vai ocorrer nas fábricas, né? Vai ocorrer junto às máquinas, né? Que vocês estudam história também e sabem que a partir dali começa aquela produção em massa, né? Tecnologias, né?
mesmo que para a gente hoje sejam atrasadas, na época eram revolucionárias, né? Então, esse desenvolvimento, essa transformação das forças produtivas e de novas, portanto, de novas relações sociais de produção, né? Quer dizer, instrumentos e máquinas, né? Eles vão se desenvolver, vão se modernizar, né? E com isso geram novas formas de relações sociais de produção, né? E aqui eu digo burgueses, né? E proletários, que a gente vai trabalhar com esses conceitos ao redor da aula, ao redor da aula não, perdão, no decorrer da aula. A gente vai trabalhar com os termos, com esses conceitos, né? Burgueses e proletários são conceitos muito utilizados no marxismo, né? Principalmente por Marx e Engels, mas que faz muito sentido a gente trabalhar com eles na aula de hoje. Então, na primeira Revolução Industrial, o que ocorre é uma difusão, né? É uma expansão, é um desenvolvimento de bens de consumo, né? A pioneira é a indústria têxtil, né? De roupa, algodão, melhoria nos meios de comunicação, né? Como transportes terrestres e marítimos. Então, tudo isso vai se desenvolvendo a partir da Revolução Industrial, né? Essas indústrias têxteis, os meios de comunicação, né? Esse desenvolvimento tecnológico desses meios, transportes terrestres e marítimos, desenvolvimento da metalurgia, do motor a vapor, do carvão, como energia, né? São produtos tecnológicos da Revolução Industrial, né? Que foram simplesmente revolucionários, né? Transformaram a nossa forma transformaram a forma como nós vivemos, né? Transformaram os modos de existência, transformaram a nossa vida, a vida coletiva, social e também individual, né? Então, há um forte impacto social da Revolução Industrial e desses processos, progressos tecnológicos, né? Indústrias, desenvolvimento dos meios de comunicação, desenvolvimento da metalurgia, do motor a vapor, do carvão como energia, enfim, são processos altamente que foram processos altamente, digamos assim, inovadores, né, e revolucionários na época. Então aqui uma representação, né, uma foto representando a invenção da máquina a vapor, né, que é característica da primeira revolução industrial, século XVIII, XIX, que começa primeiramente na Inglaterra e depois se expande, principalmente na Europa, né, mas também nos Estados Unidos e tal, no século XIX. Começa na Inglaterra no século XVIII, se expande no século XIX e se difunde globalmente no século XX, né, o capitalismo industrial moderno. Representação da fábrica na era do capitalismo industrial, né, aquelas fábricas enormes com diversas máquinas, né, com padronização de produção, padronização dos trabalhadores, né, as máquinas, representação de uma ferrovia e de uma locomotiva a vapor. Vocês podem ver aqui os trabalhadores ocupados, né, trabalhando nesse trem, nessa locomotiva, nesse trem a vapor, né, uma das primeiras locomotivas na história da humanidade, importante para carregar mercadorias, produtos e tal, inclusive pessoas. Bom, então a gente vai falar rapidinho, que eu não quero fazer uma aula muito longa, a gente vai falar rapidinho de princípios, né, e transformações sociais da Revolução Industrial, né, os princípios que moveram a Revolução Industrial e algumas transformações sociais advindas da Revolução Industrial, né. Então, primeiro um princípio importante, assim, aceleração tecnológica e produtiva. Com a Revolução Industrial, a gente não renova, perdão,
Vou modificar. Com a revolução, a primeira revolução industrial, está acompanhada a ideia de aceleração tecnológica e produtiva. Isso é muito importante, né? Racionalização do trabalho, modernização permanente, né, das máquinas, dos instrumentos de trabalho, produtividade. O que que é produtividade? Produtividade é aumento de lucro, né? Produtividade é você produzir mais em menos tempo, né? Então, para a gente identificar aumento de produtividade, a gente tem que considerar a quantidade de tempo. Então, se eu consigo produzir mais em menor quantidade de tempo, isso leva a um aumento de produtividade. E esse aumento de produtividade, ele vai ser resultado desses avanços tecnológicos, dessas modernizações, tá? Então, os donos de indústria vão investir na modernização, vão investir em melhores máquinas, em melhores instrumentos, né? Em desenvolvimento tecnológico para alcançar maior lucro, para alcançar maior produtividade, para alcançar uma maior produção em menos tempo. Isso é a produtividade. E é um tipo de capitalismo, né? Esse capitalismo que começa a se desenvolver a partir da primeira revolução industrial, capitalismo industrial ou capitalismo moderno, é um tipo de capitalismo que vai trabalhar com a seguinte fórmula. Eu coloco aqui, né, nesse quarto ponto. Dinheiro mais mercadoria que gera mais dinheiro. Essa é a fórmula substancial, tá? Substancial e muito elucidativa a fórmula do capitalismo industrial, tá? Dinheiro, em que sentido? Investimento, capital a ser investido. O dono de indústria investe capital em mercadoria, né? E para gerar mais dinheiro, né? Para gerar mais capital. E assim por diante, né? É um investimento em mercadorias, né? Em desenvolvimento tecnológico, em funcionários, se for o caso, desenvolvimento em mercadorias, mas que gera mais dinheiro. Essa é a fórmula substancial do capitalismo industrial. Dinheiro mais mercadoria igual a mais dinheiro, né? Essa é a ideia. E também é uma era de consumo de massas, né? Com o capitalismo industrial, com a revolução industrial, a gente fala de consumo de massas. Produção e oferta de mercadorias sempre crescente, né? Então, há um processo de padronização da produção e de expansão, de crescimento da produção e também da oferta, né? E também da compra, e também desse sistema capitalista, né? Que envolve compradores, vendedores, né? E a proliferação de capital e força monetária, uma era em que o capital e o dinheiro se tornam cada vez mais importantes para a ordem social, tá? Se tornam cada vez mais centrais para a ordem social. Não por acaso a gente fala de sociedade capitalista, né? Então, são características importantes da Revolução Industrial, né? E eu elenco a terceira, que é a urbanização, né? Com a Revolução Industrial, a gente fala de desenvolvimento urbano industrial, tá? De cidades industriais, né? De processos de expansão das cidades e de modernização das cidades, eis as cidades industriais que uma representação fotográfica, né, de cidades industriais na era da Revolução Industrial, grandes conglomerados urbanos, grandes construções, magazines, veículos, edifícios, prédios, avenidas, estações. Essas características que eu coloquei, né, espaços, arquitetura, né, são características centrais, né, desse período da era da Revolução Industrial, né? Aqui a gente começa a falar de desenvolvimento industrial, né? E êxodo rural, né? Saída do campo para a cidade. Trabalhadores vão deixar o campo, né? Para buscar trabalhos, serviços, né? Nas cidades, né?
Isso vai gerar, como vocês bem sabem, uma massificação, né, da urbana, né, uma massa urbana, e que muitas vezes grandes quantidades de pessoas vão sofrer problemas como desemprego, né, quando se buscam diversos, quando se procura trabalhos e tal, né, e também vão sofrer com trabalhos precários, né, insalubres, são são processos sociais, né, que vão se desenrolando a partir da Revolução Industrial, né? Grandes conglomerados urbanos, né, e problemas de desemprego, o indivíduo que sai do campo para viver na cidade, né, só e vai buscar uma vida moderna, mas que tenha mais a ver com o tempo histórico que ele está vivendo, que é o tempo das indústrias, das máquinas, né? Então, a gente vai ver isso melhor, com mais calma, quando a gente for falar de sociologia, né? Quando a gente for falar de Weber, Simmel, a gente vai ver isso com mais conceitos e mais calma. Então, não se preocupe. Mas é importante vocês terem essa noção, né? De massa urbana que vai para a cidade, né? Em busca de emprego e que muitas vezes sofre, né? Com esse abandono e sofre com o, a, o próprio sistema capitalista, né? Bom, e aí a gente vai falar do último slide, né? A gente vai falar de efeitos do capitalismo industrial, tá? E portanto, da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. E eu quero que vocês pensem a Revolução Industrial como um processo, né? Um evento histórico, um processo ambíguo, contraditório, ambivalente, tá? Ele gera aspectos importantes, bons, né? Mas também aspectos ruins, nefastos, devastadores, né? É verdade que as máquinas, as tecnologias, elas, em muitos aspectos, facilitam nossa vida, né? Mas se a gente pensar na Revolução Industrial, no desenvolvimento do capitalismo moderno, também geram efeitos devastadores, né? Efeitos sociais devastadores. Então, a gente vai falar de alguns deles. Na era da Revolução Industrial, a centralidade da fábrica, a centralidade social da fábrica e do mercado capitalista é muito nítida, é muito clara. Então, nessa nova ordem social, o ponto de força, o ponto central dessa sociedade é a fábrica, é o mercado capitalista, são os agentes econômicos, né? São os sistemas de contrato e troca, né? Como diria Georg Simmel, dinheiro é o novo Deus dessa sociedade, né? Uma sociedade cada vez mais racional, cada vez mais modernizada, né? E que se desenvolve a partir desse fundamentalmente, né, a partir desses processos econômicos, né, capitalistas. Então, a fábrica, o mercado capitalista passam a ser instituições, né, e passam a reger o modo de vida passam a ser instituições centrais e passam a reger o modo de vida moderno, né? São importantíssimos para o desenvolvimento da sociedade. Novos conflitos em torno da propriedade privada dos meios de produção, né? A ideia de burgueses, agora a nova construção, né, de luta de classes, burgueses versus proletários. A gente vai dar com mais calma nesses conceitos quando a gente for falar de Marx, no segundo módulo da disciplina. Então, novas lutas de classes, né? A gente fala de burguesia versus proletariado. Burgueses são os donos dos meios de produção, né? Os empregadores, né? Os donos da fábrica, das indústrias, né? Que eram os ricos da época. Proletários são os operários, né? Aqueles que vendem a sua força de trabalho, né? Em troca de um salário.
são os assalariados, tá? Os operários assalariados, aqueles que eram os explorados, né? Os pobres naquela sociedade. Problemas, né? Envolvendo crises econômicas, isso é sempre um problema que a gente vive até hoje no capitalismo, né? E a crise econômica no capitalismo, crise sistêmica do sistema capitalista é permanente, né? São crises de oferta e demanda, né? Crises de serviços, de produtos, essas crises econômicas geram sempre grandes crises sociais, né? Esse é o problema. As crises econômicas, elas se expandem para outras esferas sociais, né? Então, elas não ficam só elas não ficam só restritas ao âmbito econômico, não. As crises econômicas se tornam grandes crises sociais, né? Da sociedade como um todo e seus problemas, né? Desemprego, inflação, né? Quando os produtos ficam mais caros, e crises sistêmicas, né? Crises do próprio sistema capitalista, são alguns efeitos que eu quis elencar, né? Para a gente ter noção, então, dessa ambiguidade, né? Dessa ambivalência da Revolução Industrial que em certo sentido, representa o progresso, né? O progresso técnico, científico, mas também se mostra devastador em outros, né? A exploração do trabalho, né? A exploração do trabalhador, melhor dizendo, crises econômicas, né? Novas lutas de classe e uma centralidade, uma importância sempre maior da fábrica, do mercado capitalista na vida social e individual. Tá bom? Na segunda parte da aula eu falo sobre Adam Smith, né? O iluminista que investiga a Revolução Industrial, né? E o capitalismo moderno.